Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex. Vou gravar mais um vídeo aqui, né? Nós vai resolvendo alguns exercícios hoje sobre calorimetria, tá bom? Deixa eu compartilhar um vídeo aqui, uma tela aqui com vocês, tá? Então, calorimetria é a parte então da física que vai estudar o calor, tá? Então, é a parte da física que estuda o calor propriamente dito, né? Seria as medidas de calor, tá? A gente tem aqui então para a gente calcular esse calor, né, a gente tem, então, o calor sensível, que é dado, então, por Q igual a M vezes C vezes delta θ, e o calor sensível seria, então, a energia térmica transferida, né, gerando uma variação de temperatura, tá? O calor, então, que é a forma de energia em trânsito, tá? Então, a gente estuda calorimetria é calor. O que é o calor? Energia térmica em trânsito, tá? Bom, temos também a capacidade térmica, né, que a gente calcula, então, fazendo C é igual a Q dividido por delta θ, e C igual a M vezes C, aonde, então, C é a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor, e delta θ é a variação da temperatura, ou massa vezes calor específico, tá? Onde calor específico, então, é a quantidade, né, que um corpo precisa, 1 grama desse material poder aumentar, então, 1 caloria, tá? Muito bem. Vamos lá para os cálculos, né? Então, aqui a gente tem, então, primeiro exercício, que ele diz o seguinte, né? Um cubo feito de alumínio possui aresta de 1 centímetro. Sabendo que a densidade do alumínio é de 2,7 gramas por centímetro cúbico e que o calor específico do alumínio é de 0,22 calorias por gramas graus Celsius, determine a capacidade térmica aproximada desse cubo aí, tá? Então, vamos lá. Para a gente calcular, então, capacidade térmica, né? A gente tem algumas maneiras, tá? Então, a gente pode calcular, então, fazendo C é igual a Q dividido por delta θ, né? Ou C igual a M vezes C. Como aqui eu já tenho o calor específico, ó, que é o Czinho aqui, né? Que vale 22. Então, para eu achar a capacidade térmica, o que eu ia precisar? Só a massa, né? Então, isso aqui vai ser o mais fácil eu usar esse segundo. Primeiro também daria até para achar, mas daria mais trabalho. Teria que saber a variação de temperatura que não foi dado ali, né? Bom, o que ele diz então? Que o cubo aqui então tem 1 centímetro de aresta, tá? E que a densidade dele vale então 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então, relembrando um pouquinho que é densidade, né? Então, densidade é igual massa dividido por volume, tá? Ele deu a densidade aqui, né? 2,7 gramas. Se eu achar esse volume, eu consigo achar a massa que tem, então, esse bloquinho aí, né? Esse cubo de alumínio, tá? Como é que eu faço para achar o volume, então? Vou desenhar aqui um cubo, né? Vou ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos um cubo aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui tem um cubo, né? E esse cubo, então, ele tem um de aresta, ou seja, esse lado aqui tem 1 centímetro, esse lado tem 1 centímetro, e esse lado do fundo aqui, 1 centímetro. 1 centímetro de altura, um de frente aqui, né, de largura, e um de comprimento, tá? O volume dele, então, vai ser dado multiplicando tudo. Então, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, tá? Então, o volume vai ser 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? Centímetro cúbico. Muito bem. E aí é só trocar aqui, né? Nessa formulazinha aqui. Uma densidade, tá dizendo ali, né? Em 1 centímetro cúbico de massa. Então, vou pegar aqui a densidade. Densidade vale 2,7, é igual a massa dividido por esse volume que a gente achou, que vale 1, né? Ou seja, 1, então massa já chama aqui, então, né? Que a nossa massa, então, ela vale 2,7 gramas. Muito bem, só colocar nessa formulazinha agora e achar o resultado, tá? Vou aqui, fazer de azul. Então, capacidade térmica vai ser igual a massa, que é 2,7, vezes esse Czinho, que é o nosso calor específico, que vale 0,22. C, então, vai ser aí aproximadamente, né? 0,594. Aí a unidade é calorias por graus Celsius, tá? Como aqui está em notação, vamos transformar em notação também, né? Então, se 5 passa para cá, fica 5,94
94. Andei a vírgula, então, uma casinha para a direita. A gente faz 10 a menos 1, né? 10 a menos 1, calorias, graus Celsius. Qual que se aproxima mais aqui? A letra A, né? Então, 5,9 é quase 6 aí. Então, 6 vezes 10 a menos 1, ele quer saber um valor aqui aproximado, né? Então, resposta certa, a letra A, tá bom? Isso não é tão difícil, né? Só lembrar como é que acha, então, a capacidade térmica, que é essa formulazinha aqui, né? E saber também como que acha a densidade também, tá? Vamos lá, exercício 2. Diz assim, uma barra de cobre de massa, então, de 200 gramas, inicialmente, então, a 320, né? Não, 230, 520, não, 230 graus Celsius é colocado dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água, inicialmente 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura final do equilíbrio térmico é 25 graus Celsius e que o recipiente e a água encontram-se na mesma temperatura, determine a capacidade térmica do recipiente em calorias por graus Celsius. Muito bem, aqui tem os calores específicos, né? Do cobre e da água, que a gente tem que entender então, né? Vamos desenhar aqui então. Então, tem ali um recipiente, vou fazer aqui, recipiente que está cheio de água, tá? E ele coloca então um bloco, né, de cobre, né? Então, um bloco de cobre vai ficar aqui, tá? Esse bloco de cobre, ele tem uma temperatura, né? Então, vamos marcar o que a gente já sabe dele já. Então, o bloco de cobre ele tem massa, que vale 200 gramas, e ele tem também uma variação de temperatura, né? Quanto que é a variação de temperatura dele? A temperatura inicial dele, que a gente já sabe que é 230, afinal, né, chegou a 25, que é o equilíbrio de todos eles, tá? Então, como é que a gente faz? Final menos inicial, né? Tá? E essa variação, então, ele vai dar, então, 25 menos 230, menos 205, né? Menos 205 graus Celsius. Essa foi a variação, então, desse bloco aí. Vamos ver agora da água. Quanto que deu da água? A água, então, ele tem uma massa também, né? Tá dizendo ali de 20. Então, a água também tem uma massa, 20, não, 200 gramas, né? E ele tem, então, uma variação, também sofreu uma variação de temperatura, né? Ele estava a 20 graus aqui, e ele foi para 25 aqui, né? Então, variação de temperatura, temperatura final menos inicial, 25 menos 20 é igual a 5, tá? Muito bem. Mas o que ele quer achar não é nada disso, né? Ele quer achar, então, qual é a capacidade térmica. Então, vamos marcar aqui, ó. Capacidade térmica do recipiente. Ou seja, tá aqui, né? Onde está a água aqui, então. Então, esse recipiente também mudou de temperatura e ele quer saber quanto que vai ser, então, essa troca, né? Quanto que foi aí nesse meio aí, tá? Então, a gente tem três coisas agora, né? Tem o cobre, tem a água que está aqui e tem o recipiente também, tá? Então, o que diz para a gente a formulazinha lá, né? Deixa eu fazer aqui de novo de vermelho aqui. Então, o que diz para a gente a formulazinha? Só puxar uma linha aqui para não misturar nada. Que a quantidade de calor entre eles, a soma de todos os calores tem que dar zero. Então, a quantidade do calor do recipiente mais a quantidade do calor da água, mais a quantidade de calor do cobre, tudo isso é igual a zero, tá? Muito bem. Então, eu quero saber aqui a capacidade térmica, né? Calcular a capacidade térmica, como eu tenho que, eu posso usar aquela outra formulazinha. Então, C é igual a Q sobre delta teta, né? Transformando isso aqui, passando esse delta teta multiplicando, que então vai ser igual a C vezes delta T, né? Que é a variação de temperatura, tá? Então, vou trocar aqui, tá? No recipiente vai ser, então, C vezes ΔT mais. Agora aqui eu tenho a água, né? A água, como eu tenho, então, o calor específico da água, eu tenho a massa e eu tenho a variação de temperatura, eu vou usar, então, a outra formulazinha, né? M, opa, M vezes C vezes delta teta e do cobre também. Né? Eu tenho tudo também, ó. Tem aqui também do cobre, né? Então, vou usar M vezes C
vezes delta-θ, tá? Deixa eu mudar a cor da caneta só para não misturar. Então, vamos lá. C eu não sei quanto que é, né? C eu não sei. Quanto que foi a variação aqui do nosso recipiente? Então, eu percebo que o recipiente também estava 20, né? Sendo que a temperatura final de todos eles foi 25, e o recipiente e a água estava a 25, então a variação dele também foi de 5 graus Celsius. Então, vezes 5 mais a massa da água, que é 200, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura aqui da água, que deu 5 também, né? 5 mais a massa agora do cobre, que é 200, o calor específico, que está aqui, né? 0,03, vezes menos 205, tudo isso igual a zero, tá? Então, vamos multiplicar agora, né? C vezes 5 dá 5C, mais 200 vezes 1 é 200, vezes 5, 1.000. 1.000 mais, aqui, 200 vezes 0,03, dá 6, né? Vezes menos 205, que é a variação de temperatura, tudo igual a zero. Aqui eu poderia ter feito já direto, né? Mas vamos deixar assim. Então, C vai ser igual, então, 1.000, né? 1.000 continua aqui. Aqui mais com menos vai dar menos. 6 vezes 205 vai dar 1.230, né? Isso igual a zero. Soma esses dois aqui. 5C, então, vai dar, que é o sinal do maior, né? Então, menos 230 igual a zero. Vou passar isso aqui para lá, então vai ficar, então, 5C é igual a mais 230, né? E aí, só para a gente terminar, C, então, vou passar esse 5 dividindo, 230 dividido por 5, isso vai dar, então, 230 dividido por 5 dá 46, né? 46, então, é a nossa resposta, letra C, tá? Então, de novo, né? Primeira coisa a fazer, se vocês acharem mais fácil, desenhe o problema, tá? Então, fazendo o desenho dá para ter uma noção aí do que está acontecendo. E aí, eu vou marcando os dados que eu tenho. Massa, variação de temperatura, quais são os que têm massa, o que que eu quero descobrir, né? Que nem aqui, ó, eu quero saber capacidade térmica, né? Então, saber o que está procurando também é uma estratégia, né? Para a gente poder resolver o problema, tá bom? Vamos lá, mais um. Que então ele tem, então, para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 graus para 70, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem, respectivamente, quanto, né? Então, vou marcar os dados ali, ó. Então, dessa substância, a massa dele eu sei que é 500. Eu sei que a variação de temperatura dele também, né, foi de 70 menos 20, então foi de 50 graus, né? Foi de 50 graus. E a caloria, né? A caloria é o Q, né? Que vale, então, 4.000 calorias. Vamos achar primeiro, então, como eu tenho aqui uns dados, né? O calor específico, que eu não sei quanto que é. Para fazer isso, então, deixa eu mudar a corzinha aqui. Vai ser, então, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Que, então, vale 4.000, massa 500, calor específico continua ali. Variação de temperatura, já viu que é 50, né? 50, tá? Multiplico agora aqui, né? Então, 4.000 é igual a 500 vezes 50. 5 vezes 5 dá 25, 3 zeros, né? Então, dá 25.000 vezes C. Vou passar esse 25.000 dividindo, né? Vai ficar 4.000 dividido por 25.000. Igual a C. Posso cortar os zeros aqui, né? E aí, o que que eu vou ter aqui, então? Que C, tá? É igual, então, essa divisão, né? 4 dividido por 25, ele vai dar 0,16, tá? Só por isso que eu já achei, né? Eu sei que aqui, ó, 0,16 já seria. Mas vamos fazer aqui só para a gente tirar essa dúvida aí, né? Isso aqui, só para a gente tirar a dúvida aqui, né? Deixa eu fazer aqui do ladinho aqui. Tá? Então,
fazer aqui de azul, só para a gente tirar dúvida. Então, posso também, né, calcular aí a capacidade térmica fazendo massa vezes o calor específico, né? Então, capacidade térmica vai ser a massa dele aqui é 500, calor específico a gente descobriu que é 16, né? 0,16, aí é só multiplicar. 500 vezes 0,16 dá 80, né? Então, 80 calorias graus Celsius, unidade, então, tá aqui. Ou seja, resposta certa, né? Letra B, ok? Vamos lá. Próximo exercício, exercício, então, da PUC, né? Diz assim, um líquido é aquecido por meio de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. Observa-se que 200 gramas desse líquido que aquecem de 20 graus Celsius, né, em 20 minutos. Qual é o calor específico do líquido medido em calorias por gramas graus Celsius, né? Então, vamos fazer, então, primeiros dados que a gente tem, então, 50 calorias por minuto, né? O que que isso é, o que isso representa para a gente? Fluxo de calor. Fluxo de calor é quantidade de calor, né? De calorias pelo tempo, né? Então, o fluxo de calor que deu para a gente, então, que ele tem 50 calorias por minuto. Então, esse fluxo aqui é igual, né? Essa quantidade aí, um determinado tempo. Muito bem. Quanto tempo que foi? 20 minutos, né? Então, ele aqueceu aqui 20 graus em 20 minutos. Então, quanto de caloria essa fonte vai fornecer em 20 minutos? Então, se eu tenho aqui a quantidade de calor, né? Esse fluxo de calor, que vale 50, a quantidade aqui de calorias que ele recebeu em 20 minutos. Uma unidade aqui é minutos, aqui também é minutos, então tá tudo certo, né? Não precisa transformar nada. Só passar isso aqui multiplicando. Então, fica 50 vezes 20 é igual a Q. Isso quer dizer que o Q vale 50 vezes 20 é 1000, né? 1000 calorias. Beleza. Achei minha quantidade de calorias. Consigo agora achar o meu calor específico, né? Que é isso que eu estou procurando. Então, eu faço Q é igual a massa vezes calor específico, variação de temperatura, que a gente acabou de achar ali que vale 1000. Massa dele deu aqui, né? 200. Calor específico, não sei quanto que é. A variação que ele deu ali de 20 graus, tá? Então, 1000 aqui, 200 vezes 20, dá 2 vezes 2, 4, 3 zeros, né? 4.000. 4.000 vezes C. Passo 4.000 dividindo. Então, 1.000 dividido por 4.000 é igual a C. Corta os zeros aqui, né? 1 dividido por 4, então C é igual a 0,25, né? Ou seja, a resposta certa é a letra B, né? Esse é mais fácil de achar. Bom, próximo exercício. Diz assim, uma pessoa aquece um copo, né? Contendo 150 gramas de água, variando sua temperatura de 25 para 100 graus. Sabendo que o calor específico da água vale 1, qual foi a quantidade de calor que esse corpo recebeu? Muito bem. Então, de novo, né? A gente vai usar, então, o nosso Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor que ele recebeu, então a gente não sabe isso ainda, mas a massa a gente sabe, né, que é 150 gramas. O calor específico dele deu aqui também, né, que vale 1. Então, 1 vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação? 100 menos 25, né? É o final menos o inicial. Ok? Então, vai ser igual. 150, 150 vezes 1 é 150 mesmo, vezes, então, né, 100 menos 25 dá 75, né? Ok, então, 150 vezes 75 dá 11.250 calorias, tá? Resposta à letra A, né? 11.250 calorias. Ok? Próximo exercício. Diz então, né? Um corpo de massa de 100 gramas recebeu então 1.250 calorias quando variou sua temperatura de 30 para 80 graus. Determine o seu calor específico. Muito bem. Tem os dados de novo, né? Então, que é igual a 1.250 calorias
massa é igual a 100 gramas, né? Variação de temperatura, ΔT, é igual, então, a final, né, que é 80, menos inicial, que é 30. Isso aqui vai dar, então, 50, né? 50 graus Celsius é a variação que ele teve. Ele quer saber o valor do Czinho. Muito bem, então vamos usar a mesma fórmula, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O Q, então, 1.250. A massa de 100, né, vezes o Czinho, que eu não sei quanto que é. E a variação é 50. Multiplica esses dois, né? Então 1.250, 100 vezes 50, né? 1 vezes 5 é 5, 3 zeros, né? 1, 2, 3, 5.000. Passa 5.000 dividindo, tá? Vou fazer aqui do ladinho aqui. Então, C vai ser igual a 1.250 dividido por 5.000, né? Isso aqui, então, 1.250 dividido por 5.000 vai dar 0,25, né? Ou seja, a resposta certa, a letra, deixa aqui, letra I, né? Letra I, ok? Bom, esse era o último exercício dessa fase aí, né? Do calor sensível e tudo mais. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Desses exercícios resolvidos, que ajude vocês também aí nos estudos de vocês, ok? Então, obrigado, tchau, até a próxima. Tá?